Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Chico Mineiro para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 98. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Amém. Amém. Estando presente toda a agilidade, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, vereadora Thelma Bley, a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 10 de setembro de 2019. Ofício circular número 104 de 2019, da Ampla Norte, convidando para o lançamento do edital de chamamento público para a exploração da Floresta Nacional de Três Barras, que acontecerá no dia 12 de setembro de 2019. Ofício número 870 de 2019, da Secretaria de Estado da Fazenda, em resposta ao requerimento número 741 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 449 de 2019, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e do Desenvolvimento Rural, em resposta ao requerimento número 682 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício do deputado estadual Nilson Berlanda, parabenizando o município pelo seu aniversário de emancipação político-administrativo. Ofício número 001 de 2019, da família Dranca, encaminhando documentos referente ao projeto de lei número 92 de 2019. Ofício número 205 de 2019, do Executivo, encaminhando o projeto de lei substitutivo número 43 de 2019. Ofício número 206 de 2019, do Executivo, comunicando veto integral ao projeto de lei número 71 de 2019. Ofício número 207 de 2019, do Executivo, comunicando veto integral ao projeto de lei número 74 de 2019. Ofício número 209 de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 105 de 2019, que autoriza a cessão de uso do veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 106 de 2019, que concede alvará provisório de táxi, da autoria do edil Paulo Glinski. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de lei complementar número 03 de 2019, que altera dispositivo da lei complementar número 38, de 14 de 11 de 2011, que institui o plano de cargos do magistério e da outras providências. Indicações. A indicação número 227 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, patrolar e cascalhar a estrada do Rio da Veada entre as famílias Krieger e Tischler. Indicação 228 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário de Planejamento, a possibilidade de construção de mais um abrigo de passageiros na rua Eugênio de Souza, ao lado do já existente. Indicação número 229 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Katz, secretário municipal de Meio Ambiente, a instalação de mais lixeiras em todo o centro do município. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as nossas professoras, família Dranca, o Herbert Weffner, os colaboradores da casa, os internautas, a todos uma boa noite. Eu gostaria de me manifestar, senhor presidente, sobre a resposta do requerimento desta casa em relação ao nosso pedido de revogação da tributação de 17% sobre os insumos agrícolas.
E a gente fica muito triste com uma resposta nesse sentido, porque eles não estudaram sequer quais serão os impactos do agronegócio, principalmente em Santa Catarina, que nós já temos as particularidades de diferenciação de tributação entre aqui, ainda mais nós aqui na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Nos produtos normais já existe uma diferenciação de ICMS de 5%. E no agrícola, ele nos responde aqui que, em reunião, ele propôs uma nova regra de transição para a tributação dos agrotóxicos no Estado. Os produtos seguem isentos até 31 de dezembro, e, a partir de janeiro de 2020, o imposto passará a ser por grau de toxicidade. O objetivo é promover o uso consciente dos produtos da agricultura. Tá, mas e como é que ficam os nossos produtores? Os nossos custos e a nossa economia, enfim, isso tem que ser feito, tem que ser viabilizado. Nós precisamos de uma alimentação saudável, mas nós também temos que pensar no nosso produtor, porque essas coisas não se resolvem de uma safra para outra. As coisas elas têm que ser inseridas gradativamente. Se houver diminuição de agrotóxico, depende de um estudo, o custo da nossa agricultura, enfim. E ainda ele complementa que a proposta é que os agrotóxicos sejam classificados em 6 categorias, com variação na carga tributária de acordo com o grau. Os produtos de alta não teriam nenhuma redução, permaneceriam na faixa vermelha com 17%. E os demais, aí, escalonados, 12% e 7%. Não tem uma resposta aqui do que daria isso de impacto na economia, o que daria de impacto na produção, enfim, e no próprio desenvolvimento do Estado. Eu acredito que na próxima semana, com a concordância dos nobres edis, nós poderíamos fazer um requerimento perguntando estudos para o nosso governador e para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, se eles têm algum estudo nesse sentido e se eles poderiam nos fornecer, até para que a gente possa também dar uma orientação para a nossa população, até porque a nossa agricultura aqui, nossa de Canoinhas e da região, ela tem uma importância expressiva e significativa no contexto socioeconômico. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, plenária que está presente, internautas. Boa noite. Só queria fazer uma colocação sobre a indicação minha 229 aqui, que é sobre a instalação de mais lixeiras em todo o centro do município. No caso, aqui na indicação seria do centro e nos bairros, porque, assim, as pessoas, hoje em dia, as pessoas estão sem limites. Hoje eu presenciei uma pessoa jogando lixo no chão, enquanto um funcionário varria a rua, ele jogou o lixo no chão para o funcionário varrer, e eu fiquei num estado de choque, eu não conseguia ir atrás do cara, e o seu Nelson... seu Nelson, não, tudo bem, eu limpo. Até, meu Deus, que hipocrisia, que coisa mais feia. São animais, jogam lixo na rua, jogam lixo em outras pessoas. Então, dá urgência, tanto nos bairros quanto no centro da cidade, centro do município, com muita urgência esses lixeiros, que talvez também nem resolva, porque pela cena que eu vi, só nascendo de novo mesmo. E também, referente à minha indicação sobre o abrigo de passageiros, a rua Eugênio de Souza, não sei se todos os senhores já observaram que existe uma fila todo dia, toda hora que a gente passa tem fila, de manhã, de tarde e à noite. Vindo para a Câmara, a gente sempre vê. Então, construir pelo menos mais 2 abrigos de passageiros, porque tem muita criança, tem muitas senhoras, senhores em pé. Então, para que seja construído também com muita urgência nesse ponto, que é bem crítico. Seria isso. Muito obrigada. Mais alguma inscrição? Não, senhor. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão Projeto de Lei Complementar 003/2019,
que altera o dispositivo da Lei Complementar 38, de 14/11/2011, que institui o plano de cargos do magistério e da outras providências. Esse projeto trata das regências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, da mesma forma que fiz a minha manifestação ontem, quando mencionei aqui que no debate que tem sobre o projeto de lei que veio acerca do Estatuto do Servidor Público, a Câmara tomou todas as cautelas necessárias para obter informação, para que com essas informações pudesse formular um voto correto e coerente, sem risco. Eu quero, da mesma forma, me manifestar sobre esse projeto. E explico por quê. Nós escutamos aí, pelo menos eu e com certeza outros vereadores, nos últimos dias, que, olha, a Câmara está aprovando aumento para o servidor público de Canoinhas. Por que vocês estão aprovando aumento para o servidor público se não tem um recurso para um determinado assunto? Isso a gente acabou escutando. E eu quero tornar claro para a comunidade e para que fique registrado nas gravações da Câmara que não se está dando aumento para ninguém. Ninguém aqui tirou um saco de bondades, nós vamos dar aumento para A, B ou C, muito pelo contrário. Esse projeto específico, ele visa trazer uma justiça para uma situação que já há um desconto previdenciário, mas que isso não reverte lá na frente para o servidor. Basicamente é a situação, quer dizer, o servidor tem o desconto, mas lá no momento da sua aposentadoria acaba não tendo esse benefício. Eu até diria que é uma apropriação indébita, até praticamente, que o município, o órgão previdenciário recebe, mas não paga lá na frente. Então, para tornar essa situação bem clara, nós estávamos, antes de iniciar, até pedimos desculpas, senhor presidente, que Vossa Excelência já estava aqui, mas nós demoramos um pouco mais lá com o vereador Paulinho, a vereadora Camila, a vereadora Beatriz, a vereadora Thelma. Nós estávamos ali justamente, e os demais vereadores que já tinham debatido o assunto, mas eu, como acabei chegando um pouco depois, nós estávamos justamente colocando essa situação. O sindicato fez um amplo levantamento, fez um amplo estudo, o Poder Executivo Municipal fez um amplo levantamento e um amplo estudo, e o Instituto de Previdência, o ICEPREV, também fez um amplo levantamento e um amplo estudo e nos deu a segurança, a garantia. Essa aprovação não coloca em risco folha de pagamento futuro. Essa aprovação não cria privilégio nem direito adicional para ninguém. Essa aprovação é o resgate de um recolhimento previdenciário que já é feito porque não gera benefício para o servidor. Então, eu quero deixar muito clara essa situação, porque a gente, às vezes, paga pelos pecados que a gente comete e, muitas vezes, por pecados que a gente não cometeu. A Câmara, em momento algum, e nem esse é o espírito do projeto, nem foi isso que os funcionários quiseram, nem é isso que o sindicato quis, nem que o servidor, nem que o ICEPREV quis, ninguém está dando aumento salarial, não. Esse projeto visa aplicar uma justiça previdenciária para quem já desconta e que não tem benefício nenhum adiante com a questão da regência, que, aliás, é uma reivindicação bastante antiga, já que está sendo atendida. Então, dentro dessa linha, acatando o entendimento dos técnicos que analisaram a situação financeira, contábil, previdenciária, dentro dessas informações, eu formei a convicção, e com certeza todos os demais, da possibilidade e da tranquilidade do voto favorável, sem que lá adiante seja dito, olha, vocês não analisaram corretamente. Sim, nós analisamos corretamente com base em informações técnicas prestadas por pessoas cuja capacidade todos nós conhecemos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira, depois o vereador Vilmar Sidowski. Eu gostaria de endossar suas palavras, vereador Paulo Glinski, e concordo inteiramente e também votarei favorável, sem sombra de dúvida, mas eu gostaria de deixar claro que, além de tudo isso, nós temos um parecer do Tribunal de Contas que respaldou que esse projeto de lei viesse nesses termos para ser aprovado com segurança, porque havia muita dúvida. E nós formulamos uma consulta para o Tribunal de Contas, cuja resposta demorou, acho que 3 meses para chegar a esta casa, e, com base na resposta do Tribunal de Contas, o Executivo conseguiu, junto com o sindicato e o ICEPREV, formatar uma legislação segura e tranquila,
porque o que nós precisamos aqui é segurança para os servidores e segurança também para o município. É por isso que o meu voto é favorável e hoje também voto com plena segurança de que está tudo dentro da legalidade e dentro do que é possível e que não trará nenhuma espécie de dano para quem quer que seja, né, servidores ou município. Senhor presidente, cumprimentar o presidente, cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, a comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, boa noite a todos. Interagindo dentro do próprio projeto, e ele vem ali na condição de ser um 25 avos, né, e um 30 avos, que é a proporcionalidade pelo tempo que cada um trabalhou dentro da sala de aula. Então, isso era um questionamento lá atrás, inclusive um questionamento nosso. Então, aí veio a correção desse projeto a partir de algum tempo, e nós estamos votando ele, então, dentro dessas condições, das quais foi acertado com o próprio sindicato, com os professores, e também o executivo entendeu daí que seria dessa forma. Por isso que ele ficou aí há um longo tempo aqui em stand-by, que ficou parado, a gente ficou tentando resolver ele, ouvindo, como muito bem colocou a vereadora Norma, o que o tribunal ia se posicionar com relação a tudo isso. O vereador Paulo Guinski também fez todas as colocações, e por isso levou um longo tempo para que isso tudo chegasse de uma forma em que nós tivéssemos a tranquilidade e a segurança que estaríamos fazendo a coisa correta e fazendo o voto correto de cada um, com o seu entendimento de que está o mais certo possível, o mais correto possível para todos, né? Então, meu voto é favorável novamente, né? E acho que o projeto agora vem contemplar a todos. Muito obrigado. Continuando a discussão, apenas para corroborar com tudo aquilo que já foi dito, esse projeto deu entrada nessa casa no ano 2017, né? Teve várias discussões no ano 2017, continuaram as discussões no ano 2018, nós tivemos que, agora no ano 2019, chamar aqui o atuário, a advogada do ICIPREV, que presta serviço para o ICIPREV. Enfim, foram inúmeras discussões, horas e horas de discussões, solicitações, por exemplo, de parecer do Tribunal de Contas do Paraná, enfim, de outras, para nós podermos nos embasar para chegar nesse momento da aprovação do projeto. Uma das questões que era muito debatido no projeto anterior a esse, né, porque, na verdade, esse é um substitutivo àquele que deu entrada nessa casa em 2017, era essa questão da proporcionalidade, né? Até porque se o professor recolheu 10 anos, como é que ele ia receber integralmente? Né? Porque nós temos que pensar que tem a questão da saúde financeira do nosso Instituto de Previdência. Como já foi dito pelo vereador Paulo Guinski, já estava sendo descontado, e até de maneira, quem sabe, até indevida, né? Porém, nós também tínhamos que prestar atenção nessa condição de poder pagar para frente. Então, a Câmara tomou todo esse cuidado. Às vezes se pergunta por que um projeto demora tanto, até que se tenha condição efetiva de ir para o plenário e votação, né? A vereadora Norma, em inúmeras manifestações, dizia da sua preocupação com lá no futuro ainda ter que os nossos professores terem que devolver esses recursos. Por conta disso, né, o projeto estava aqui nessa casa. Enfim, várias manifestações dos nossos vereadores preocupados com toda essa situação de legalidade. Mas até que, enfim, né, depois de muitas reuniões, né, dos nossos colegas vereadores do Instituto de Previdência, nosso ICPREV, com o nosso executivo, com o sindicato, chegamos a esse projeto que entendemos ser o ideal e que no dia de hoje, né, enfim, está para votação, né, para a segunda votação, e a partir da manhã, sancionado pelo senhor prefeito municipal, vai poder dar ao professor, né, que já está inativo, ou que vai se aposentar nos próximos dias, poder requerer também essa regência, já que ele desconta, né, o ICPREV sobre o valor total. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação projeto de lei complementar 003/2019,
que altera o dispositivo da Lei Complementar 38, de 14/11/2011, que instituiu o plano de cargos do magistério e da outras providências. Eu gostaria de convidar o vice-presidente dessa casa, o vereador Vilmar Sidowski, para conduzir a sessão. No dia de hoje nós temos, vereadora Thelma, a entrega de umas escrituras públicas na segunda etapa do Piedade 2, que já está, terá a terceira etapa, mas no dia de hoje nós vamos fazer a entrega junto com o secretário de Habitação, o seu prefeito municipal, que o evento começaria às 19 horas, mas por conta desse projeto, da importância que se tem, eu fiz questão de estar aqui até agora. E nesse momento, então, eu solicito ao vice-presidente assumir os trabalhos. E no final, senhor presidente, hoje é aniversário do nosso assessor jurídico, acho que ele merece os parabéns e ele vai fazer uma festa para todos nós, acho que é ainda hoje. Senhor presidente, se o senhor puder informar para as pessoas que estão recebendo as escrituras, que todos os vereadores da Câmara de Canoinhas sempre foram parceiros, sempre foram bastante firmes para que tivesse essa possibilidade e que nós estamos parabenizando eles pelo recebimento das escrituras. Por isso que estou indo representar essa Câmara. Passamos aos requerimentos. Requerimento 838/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Giovana de Lima, diretora da Escola Básica Municipal Evaldo Dranca, e ao presidente da APP, solicitando a cópia da ata número 87, do 21/5/2010, onde foi discutido o nome da escola. Seria isso, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento 838. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, esse tema, essa desahomenagem, como bem definiu o vereador Coronel Mário em relação à Escola Evaldo Dranca, é uma situação que me deixa muito desconfortável. Enfim, eu me abstive de votar na primeira votação, é uma situação muito delicada. A gente conhece muita gente de Barra Mansa, uma população ordeira e tudo mais. Eu fico muito triste com esse debate e tipo uma queda de braço para ver de qual lado que a corda vai arrebentar. Mas eu acho importante, já que estamos falando aqui em uma audiência pública, etc. e tal, em conhecer mais. E, pelo que a gente sabe, nessa reunião lá em 21 de maio de 2010, a ata 87, foram 73 votos a favor e 24 contra que o nome da escola fosse Escola Evaldo Dranca. Então, eu decidi fazer o requerimento, pedir uma cópia dessa ata, para a gente conhecer os termos dela, saber quais as pessoas que assinaram, e nós discutirmos isso com muita responsabilidade com a sociedade. Porque ontem eu até comentava que se estivessem fazendo isso com o meu pai, eu ia rodar a baiana. Porque é uma situação muito delicada. Lógico que a gente acha que a localidade de Barra Mansa é forte, tem o seu valor, tem o seu peso, mas uma escola com uma homenagem é uma escola com uma homenagem. E o que a gente precisa, nós como pessoas públicas, estarmos no meio da população e encontrarmos um caminho que não fique em traumas, mágoas ou sentimentos. Então, por isso que eu pedi cópia dessa ata, para a gente analisar isso com muito carinho, com muita sensibilidade, e que não fique nenhum trauma. Essa é a minha maior preocupação. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Vereadora Norma, ontem, quando a gente discutiu a retirada desse projeto,
É no sentido de que tem dois lados, né? Tem um lado e tem o outro. E nós temos que respeitar os dois, né? Eu recebi algumas ligações, falei com algumas pessoas, e, em virtude disso, a gente se reposicionou no voto. E até, portanto, foi a minha colocação de que fosse retirado esse projeto na noite de ontem, juntamente com todos. E que, durante a sessão, o vereador Paulo Glinski muito bem colocou que nos cabe a nós votar, mas essa decisão lá deve ser da própria comunidade, porque nós temos ligações com todos os lados, com todas as pessoas, né? Todas para nós são famílias do bem, famílias corretas, famílias dignas, e nós temos que fazer isso com muita coerência, a partir de um entendimento com a própria comunidade, para que nós não venhamos depois nos arrepender de algo que talvez não foi o melhor caminho tomado. Então, por isso a audiência pública, e está aqui a parte da família Dranca, essa audiência pública que será movimentado no local e terá essa decisão. Mas é um assunto que não precisava ser mexido, na minha opinião. Isso é uma coisa muito tranquila. Mas, enfim, se algumas pessoas da comunidade tiveram um outro pensamento, uma outra forma de entender, a gente também tem que as respeitar, com toda certeza, né? Mas que a própria agora comunidade decida o que elas querem, para que nós possamos, vereador, como muito bem o senhor ontem se pronunciou, eu até não me pronunciei ontem porque não foi possível, mas aí a gente possa tomar a nossa decisão de contribuir naquilo que for decidido pela própria comunidade. Eu acho que tem que ser por esse caminho. O vereador Paulo Gris foi muito feliz nas colocações de ontem, a vereadora Norma agora também. A gente entende a preocupação da própria comunidade, no sentido de um e no sentido de outro, mas para nós, eu entendo que nós aqui, o nosso voto vai para a grande maioria, para o entendimento da grande maioria, porque é isso que nós temos que fazer, contemplar aquilo que for a grande maioria, né? Mas sem desagregar e sem tirar aquilo que seja de alguém. Essa é a minha opinião. Vereador Gil Baiano, nós temos mais algum requerimento? Não consta mais requerimento, senhor presidente. Não consta. Então passamos para as explicações pessoais. Se a primeira secretária tiver vereadores inscritos. Sim. Vereador Gil Baiano. Com a palavra, o vereador Gil Baiano. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente, hoje é um motivo de alegria estar aqui assistindo aqui na plateia aqui as profissionais da educação, né? Dona Terezinha, Dona Dircélia, não me recordo o nome das outras, mas assim me recordo muito bem que há não muito tempo, né, vereador Paulo, mas está aqui a minha primeira professora, a Dona Lúcia, e Lúcia, é um motivo de muita alegria saber que as primeiras coisas na escola, quem começou a ensinar foi você. Me recordo que não foi fácil você agarrar na minha mão lá com a caneta lá, fazer eu escrever lá, né? Mas fui um bom aluno. Fui um bom aluno. Por isso que estou aqui hoje. Então, não me manifestei falando do projeto da regência, porque nós temos um mestre aqui que fala a nossa língua, então a gente só endossa as palavras deles. E aqui eu estou aprendendo muito com esse vereador Paulo Glinski aí, né? Porque a gente pode saber bastante, mas nunca sabe de tudo. Então sempre a gente está aprendendo cada vez mais, não somente com o vereador Paulo, como os demais vereadores que em outras legislaturas não estavam aqui, era o vereador Vilmar que estava, né? Mas assim, a Câmara aqui é uma Câmara eficiente.
e aprova aquilo que, não somente o que a população quer, mas aquilo que é de direito da população, e é por isso que nós estamos aqui. Então, Lúcia, um forte abraço a você, foi um prazer revê-lo você aqui hoje, né? E, senhor presidente, era somente isso aí que eu queria falar hoje. Vereadora Norma Pereira. Vereadora Norma Pereira, com a palavra. Senhor presidente, ontem eu recebi um convite que teria sido enviado pela APP Escola Evaldo Dranca e Câmara de Vereadores de Canoinhas, que consta no convite. Convite para a sessão itinerante, que é a Associação de Pais, em parceria com a Câmara de Vereadores, convida os membros da comunidade escolar para a sessão itinerante no dia 16 de setembro, às 19 horas, no pavilhão da Igreja São Pedro e São Paulo de Barra Mansa. Eu gostaria de saber se permanece de pé essa sessão itinerante, porque esse convite eu sei que várias pessoas receberam, assim como eu, até porque teve gente que ligou hoje perguntando se realmente teria essa sessão ou não. Então, incrível, mas está sendo aqui colocado como nome da Câmara, e eu não lembro de a gente ter liberado nessa casa sobre a sessão itinerante lá, e não sei se isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, mas, enfim, isso aqui está circulando. Vereadora, eu não saberia responder, até porque meus últimos dias foram meio conturbados na minha vida e todos sabem os motivos. Mas o presidente atual, o senhor Sérgio Galeski, com toda certeza irá dar essa resposta para a vereadora conforme ela ser. Mas eu entendo que para ela acontecer, primeiro ela teria que ser deliberado pelos 10 vereadores, pelo menos quando eu fui presidente eu sempre atuei desta forma, para depois, posteriormente, transmitir isso fora da casa. Esse seria a conduta correta. Eu não sei, também não vou falar nada, porque eu não conheço, eu não vi, eu não recebi. Mas acho que o vereador Paulinho Basílio quer fazer uso da palavra? Boa noite, então, presidente Vilmar. Boa noite às vereadoras, aos vereadores, às queridas professoras que se encontram nessa casa na noite de hoje, demais canoinhenses, internautas. Bom, eu quero ter todo o cuidado do mundo para me manifestar em relação a esse projeto de lei, porque, de fato, ele está sendo muito mal conduzido, né? Isso é uma percepção que nós estamos tendo aqui e a comunidade também. Eu já, na minha primeira e única manifestação sobre essa questão, já havia dito que, por óbvio, essa história tem dois lados e os dois lados devem ser respeitados. Mas agora, passar por cima do regimento, rasgar o regimento, aí já se torna uma coisa inadmissível, né? A gente tem que... eu tenho certeza que isso não partiu aqui da Câmara, né? Bom, quero ter essa certeza que não tenha partido aqui da Câmara, mas, de fato, nós temos que saber quem é que está convocando uma sessão ordinária, né, itinerante, sem ter passado pelo plenário essa solicitação. Né? É uma coisa que eu nunca imaginei passar nesse meu mandato, mas nós estamos passando e agora nós temos que tirar isso a limpo, né? A minha sugestão, né, eu sei que não é esse o mérito da questão nesse momento, era de que o Executivo arquivasse esse projeto de lei, né? Já deu muita coisa que não teria a mínima necessidade de acontecer, né? Então, de repente, tem que ser discutido um novo nome? Tudo bem, vamos discutir. Então, arquiva-se esse projeto, faz a discussão, e aí o que der da discussão, como foi a sugestão do vereador Paulo Glinski, é o que vai ser colocado em prática. Aí uns vêm com uma história, não, mas vai ser feito um CI no prédio antigo e aquele CI vai ter o nome. Mas e quem é que nos garante que vai ser cumprido? Eu não sei. Se não está escrito, para mim não está valendo, né? Então, são vários questionamentos que acho que a gente tem que fazer, de fato, e, se possível, né, não quero constranger o vereador Vilmar, mas a função de líder do governo às vezes tem papéis não muito interessantes. Se possível, vereador, o senhor conversar com o prefeito no sentido de tentar pedir que arquive esse projeto, né? Até eu posso fazer isso também, não, né? Não tem problema nenhum,
Mas eu acho que isso tem que ser muito amadurecido, porque, afinal de contas, daqui 100 anos nós não estaremos mais aqui, e quem estará... Pô, mas quem foi o Paulinho? Nem sei se existiu esse cara, né? Bem, no fim vamos mudar o nome aí, porque não... né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nós estamos mexendo com famílias, com pessoas, e quando a gente mexe nisso, o estrago pode ser bastante grande. Então, desculpa até eu me alongar, mas eu acho que é esse procedimento que nós deveríamos tomar. Obrigado. Temos mais vereadores com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só para esclarecer a dúvida que a vereadora Norma levantou, eu conversei com o presidente antes de iniciar a sessão sobre essa informação, né, porque está rodando esse convite, acho que todo mundo lá na comunidade está recebendo, nós aqui recebemos, né, e é um convite que tem no cabeçalho dele o nome da Câmara de Vereadores também. Bom, a Câmara de Vereadores, para poder fazer uma sessão itinerante, já foi falado, não vou repetir, mas é só para que fique bem memorizado. O regimento interno, a nossa legislação, determina que as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores ocorrerão neste endereço, nas segundas e terças-feiras, com início às 19 horas. Isso é legislação, não é escolha. Não se pode fazer diferente. Nós não podemos fazer uma sessão ali no centro empresarial ou em outro local sem que tenha uma prévia autorização do plenário, porque é uma questão excepcional. Nós temos a previsão de sessões itinerantes aqui, mas existe toda uma regra para a sessão itinerante. Inclusive, a regra que havia e que sempre foi seguida era a sequência de uma sessão por distrito. E em cada vez que retorna para aquele distrito, faz numa localidade diferente. Assim foi feito em Paula Pereira, no Rio do Pinho, assim foi feito no Rio dos Pardos, foi feito em Felipe Schmidt, foi no Salto Água Verde e outros locais. Então, não houve essa deliberação. É bastante importante que a assessoria da Câmara, que nós, vereadores, falemos com o presidente amanhã, para que seja explicado para a comunidade que essa sessão itinerante não vai acontecer segunda-feira. Porque as pessoas recebem o convite, vereadora Beatriz, a senhora que é da região, e muitas das pessoas, olha, um convite aqui, a Câmara está convidando para uma sessão itinerante, essas pessoas podem se dirigir até lá e não vai ter essa sessão. Ela não foi autorizada ainda, não foi nem discutida. Isso é uma coisa que tem que ser dito. Ninguém falou aqui, vamos fazer uma sessão lá. Eu tenho maior alegria, maior prazer de ir numa sessão na Barra Mansa, assim como em qualquer outra localidade, mas tem que ser proposto e depois votado e daí realizada a sessão lá. Mas as pessoas podem ir e achar, poxa, marcaram uma sessão e os vereadores não vieram? O vereador não faz nada, né? O vereador isso, aquela, né, coisa que a gente já está apanhando tanto tempo aqui na Câmara, né? Mas só para, né, o vereador não faz nada, o que acontece? Não veio aqui, né? Ano que vem vai estar aqui, né? Aquela situação. Mas por que eu coloco isso? Eu cobrei do presidente no início, antes da sessão de hoje, e o presidente falou para mim, Paulo, eu desconheço esse convite, não sei quem fez e não autorizei a fazer. E o que está marcado é o que foi deliberado ontem, a sessão pública, a audiência pública, perdão, que ele incumbiu a funcionária da Câmara, a Etienne, de, a partir da manhã, manter contato com a comunidade para marcar dia e local e de fazer a divulgação. Então, essa vereador Norma, essa é a informação oficial. Esse convite o presidente disse que desconhece. Ele informou, olha, eu não conheço, não sei, e está mantido aquela palavra que ele deu ontem de que vai fazer uma sessão, uma audiência pública, que a assessoria da Câmara vai agendar, marcar, se encarregar de fazer uma ampla divulgação na rádio, nos jornais, avisar a comunidade, para a comunidade se mobilizar. Então, essa é a informação que o presidente me passou antes dele adentrar o plenário aqui, porque essa dúvida também eu tive com relação a ele. Então, só para fazer esse comentário, claro que é o presidente que tem que responder isso. Eu só estou dizendo que é o presidente oficial, né? Não o ADOC, né? O ADOC não o vice, né? Mas o presidente me falou isso e com certeza deve ter também, talvez, comentado com algum dos outros vereadores. Obrigado, senhor presidente. Temos mais vereadores inscritos? Não, senhor. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia 16, terça-feira, às 19 horas. Muito obrigado a todos e boa noite.
E vamos cantar os parabéns para o Dr. Alain.